Ok. Então, bom dia a todos. Vamos começar. A gente está começando a gravar a aula agora. Qual é a relação entre essas imagens? Então, como o Henrique já matou aí no chat, a relação entre essa janela dupla de vidro duplo, né? Você tem um vidro, outro vidro. Você tem um passarinho com as penas eriçadas, que está com o peito estufado assim. E você tem esse povo no deserto, que são os beduínos. Todos eles têm algum tipo de isolamento térmico. Então, nosso assunto de hoje é transferência de calor. Como é que o calor passa da região A para a região B, do corpo A para o corpo B? Nas aulas passadas, a gente entendeu o que é calor, que é aquela energia que passa espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até que eles atinjam o equilíbrio térmico. A gente aprendeu que existem dois tipos de calor: calor sensível, que muda a temperatura, calor latente, que muda o estado físico. Nós aprendemos que substâncias puras nunca mudam ao mesmo tempo a temperatura e o estado físico, ou elas mudam a temperatura, ou elas mudam o estado físico, nunca as duas coisas ao mesmo tempo. Nós aprendemos como calcular o calor. Vimos que o calor sensível é aquela forma do Q igual a MC delta θ, e o calor latente é aquela forma Q igual a M vezes zero. Só que a gente não estudou como é que esse calor vai passar realmente de uma região para outra. Como é que isso acontece? Então, nossa aula de hoje vai ter o que é calor e temperatura, só para lembrar rapidinho. O fluxo de calor, condução térmica, convecção térmica e irradiação térmica. São esses tópicos da aula de hoje. Obviamente, talvez não deva terminar todos os tópicos, mas o tópico que eu vou falar da aula de hoje fica para a semana que vem, tá certo? E essa semana não vai ter atividade no livro, a atividade vai ser uma questão que eu vou passar no fórum para vocês. Aí vocês vão entrar no fórum e comentar sobre o que foi pedido lá, tá? Então não vai ter atividade de calcular no livro, várias páginas, não. Vai ser uma questão no fórum. E a Alice vai postar para vocês, certo? Então tem a menininha aí, né? Ela tá toda agasalhada e ela fala assim: odeio os dias de frio. Não vejo a hora de fazer calor. Aí depois a menininha com a outra roupa mais leve se abanando e fala assim: odeio dias de calor. Não vejo a hora de fazer frio. Bem, uma criticazinha à tirinha é que não tem como fazer frio, né? Você pode sentir frio, mas só tem como ganhar ou perder calor. Se seu corpo ganha calor, você sente seu corpo mais quente. Se você perde calor, você sente seu corpo mais frio, tá certo? Então, mas isso aí é para aquela assim, né? Eu vejo muito vocês quando a gente tinha aula presencial, né? Aí vocês reclamavam que o ar-condicionado estava com uma temperatura muito baixa. Aí depois reclamavam que o ar-condicionado tem temperatura muito alta. Por quê? Porque sensação térmica é muito de cada um. Você pode estar no mesmo ambiente e para uma pessoa tá uma temperatura elevada e para outra pessoa a temperatura tá boa. Saudades, né, meu filho? Exatamente, Ana. Ninguém vai reclamar agora mais de aula presencial depois quando voltar, né? Eu acho. Então, para relembrar, o que é calor e o que é temperatura, já falei aqui rapidinho, mas vamos lá? Calor é aquela energia que passa do corpo de maior temperatura espontaneamente para o corpo de menor temperatura, até que eles atinjam o equilíbrio térmico. Professor, o que é atingir o equilíbrio térmico? É ter a mesma temperatura. Isso significa também dizer que eles tiveram o princípio da troca de calor. Dois corpos trocam calor até que eles atingem o equilíbrio térmico, que foi na nossa aula retrasada. E temperatura, vamos lembrar lá, temperatura a gente falou ainda quando tinha aula presencial, temperatura médio grau de agitação molecular. Quanto mais agitadas as moléculas estiverem, maior a temperatura. Quanto menos agitadas estiverem, menor a temperatura. Então, calor passa do corpo de temperatura maior, que é a temperatura 1, espontaneamente para o corpo de temperatura menor, que nesse caso aí é o corpo verde, de temperatura 2. Então, ó, na figura abaixo, você vê que as moléculas que estão na parte mais quente, elas estão mais agitadas, e as moléculas que estão na parte fria, elas estão menos agitadas. E tem uma setinha ali dizendo que o calor está passando da região com maior temperatura para a região com menor temperatura, até atingir o equilíbrio térmico.
O que significa atingir o equilíbrio térmico? Significa dizer que eles têm a mesma temperatura. Mas qual temperatura vai permanecer? A mais fria ou mais quente? Ah, Henrique, então você já viu, né? Nem é mais fria nem mais quente, Henrique. É uma temperatura média, uma temperatura de equilíbrio, Henrique. Henrique, não significa necessariamente essa temperatura média ser no meio, tá? Vamos lembrar da aula de calorimetria? A temperatura média só vai ser exatamente no meio se forem duas substâncias misturadas, que forem duas substâncias iguais e com quantidades iguais, tá? Se eu misturo 1 litro de água a 20 graus Celsius com 1 litro de água a 30 graus Celsius, aí sim a temperatura de equilíbrio vai ser exatamente no meio. Vai ser 2 litros de água a 25 graus Celsius, tá certo? Mas se forem quantidades diferentes da mesma substância, ou se forem substâncias diferentes, a gente não pode fazer essa conta de cabeça. Tem que aplicar o princípio da troca de calor. Arthur, beleza, o ar-condicionado tem um termostato, né? Aí, beleza. Quando a temperatura do ambiente atinge a que o ar-condicionado está, aí o termostato desliga o ar-condicionado para ele desliga o ar-condicionado. Ele para quando atinge esse equilíbrio térmico, né? Arthur, depende do tipo de ar-condicionado. Tem alguns que realmente param e ficam só ventilando, e tem outros que eles continuam ainda ligados, mas diminui a potência, tá? Da quantidade de resfriamento. Aí depende da função que foi colocado lá, tá certo? Mas sim, o que é um termostato? Pode ter alguém perguntando. Termostato é um instrumento que, quando aquele equipamento chegar na temperatura que ele foi projetado, ele pode parar ou ele pode diminuir a potência, tá certo? Então aqui foi para lembrar, porque calor e temperatura a gente já comentou a respeito em aulas anteriores. Fluxo de calor, vamos relembrar um pouquinho o que é fluxo de calor? Fluxo de calor é a quantidade de calor que passa em um determinado tempo. Lembra que eu falei na aula passada que fluxo de calor pode ser essa letrinha grega φ, ou pode ser simplesmente POD, de potência. Porque fluxo de calor também pode ser chamado de potência térmica. Então, eu posso falar fluxo de calor ou potência térmica. É a quantidade de calor que passa em um determinado tempo. Isso aqui é para relembrar, porque já foi nosso assunto de aulas anteriores. Então, o Q é a quantidade de calor e o ΔT é a variação de tempo. Lembrando que o mais usado para a quantidade de calor é caloria, que é o cal. Porém, o SI é o Joule. E o tempo, aí, tanto mais usado quanto o padrão mundial é os segundos, tá? Para relembrar. Algumas unidades de medida, calorias por segundo, que é o primeiro, que é o mais usado, quilocalorias por segundo, cal com letra maiúscula por segundo, quilocaloria por segundo e cal com letra maiúscula por segundo é a mesma coisa. Porque lembra que 1 quilocaloria e a caloria com letra maiúscula, ambas valem 1000 calorias com a letra minúscula. Então, tanto faz eu falar uma caloria com C maiúsculo, que significa 1000 calorias com C minúsculo, ou eu falar para vocês uma quilocaloria. Se eu falar uma quilocaloria, também significa 1000 calorias. Tanto faz um jeito ou outro. Tem outros também, joule por minuto, só que o padrão mundial não é nenhum desses. O padrão mundial, ou seja, no SI, é joules por segundo, que recebe o nome de watt. Então, joule por segundo é o SI, é o padrão mundial. Porém, o mais usado é caloria por segundo. Se for para transformar, professor, se for para transformar, não se preocupa. Vai vir escrito na questão a primeira linha da regra de 3. Aí você faz uma regra de 3 e transforma. Tá? Aí, ó, curiosidade, uma caloria equivale a aproximadamente 4,18 joules, que eu já falei para vocês na aula anterior. O conceito de quê, Francisca? De temperatura de calor, de fluxo. Fluxo de calor, Francisca, é a quantidade de calor que um corpo recebe ou perde em um certo tempo. Quanto mais calor ele ganhar, ou quanto mais calor ele perder, significa dizer que o fluxo de calor foi alto. Por exemplo,
se você bota a sua mão perto da chama de uma vela e você bota a sua mão perto da chama de uma fogueira, você vai ver que sua mão, próximo da chama de uma fogueira, ela vai esquentar muito mais do que sua mão próximo à chama de uma vela. Claro que ambas à mesma distância. Por que sua mão vai esquentar muito mais perto de uma chama de uma fogueira, se a distância for a mesma? Porque o fluxo de calor, ou seja, a quantidade de calor que chega até você em um certo tempo é maior. Então pensa, fluxo de carros. O que é o fluxo de carros na Getúlio Vargas? É a quantidade de calor que passa, é a quantidade de carros que passa na Getúlio Vargas. O fluxo de carros na Getúlio Vargas é maior do que o fluxo de carros na Avenida Itapuã. Sei lá, estou chutando aqui. Significa dizer que passa mais carros na Getúlio Vargas do que na outra avenida. Então, o fluxo de qualquer coisa que seja é a quantidade daquela coisa em um certo tempo. Então, fluxo é a quantidade de algo em um certo tempo. Fluxo de calor é a quantidade de calor em um certo tempo. Lembra? Isso aí já foi estudado. Só que no assunto passado, a gente chamou de fluxo de calor ou de potência térmica. Porque tanto faz eu falar fluxo de calor ou eu falar potência térmica. Dá uma olhadinha nos slides anteriores, que a gente inclusive fez questões sobre isso. Mas eu tirei sua dúvida? Você conseguiu entender? Lembrando que os slides, gente, no fim da aula eu posto para vocês, tá? Os da aula passada já estão lá. O dessa aula de hoje eu posto para vocês. Enfim, continuando. Condução térmica. Então, existem 3 formas de se transferir o calor de uma região para outra. Existe uma chamada de condução térmica. Deixa eu voltar aqui, para o primeiro slide. Aqui. Existe uma chamada de condução térmica. Existe uma chamada de convecção. E existe uma outra chamada de irradiação. Essas são as 3 formas de se propagar o calor, de se transferir o calor de uma região para outra região, de um corpo para outro corpo. Então, a primeira das 3 formas é a condução térmica. Beleza? E o que é a condução térmica? Vamos lá. É aquela transferência que ocorre principalmente em sólidos. Perceba que o principalmente em sólidos está grifado ali de vermelho. Professor, por que você grifou? Por que você botou de outra cor? Esse principalmente em sólidos. Porque, galera, quando a gente fala principalmente em sólidos, a gente não está excluindo líquidos e gases. A gente só está dizendo que ele é ruim em líquidos e que ele é péssimo em gases. Então, a condução térmica, ela se dá principalmente em materiais sólidos. Ela também pode se dar em materiais líquidos, mas é muito ruim. E ela é pior ainda em gases. Sabe por quê? Aliás, antes de eu falar o porquê, por que vocês acham que a condução térmica ela é muito ruim em gases e ela é ruim em líquidos? E ela é muito boa em sólidos? Por que será que a transferência de calor por condução térmica ela é muito boa em sólidos, ela é ruim em líquidos e ela é péssima em gases? Perfeito, Henrique, Iandra, Kleber, todos vocês acertaram. José, João, Cecília, todo mundo aí que acertou. Ela é péssima em gases por causa da distância entre as moléculas. Então, a condução, ela se dá de molécula a molécula através da vibração. Uma molécula vibra a vizinha, que vibra a vizinha, que vibra a vizinha, e assim por diante. A gente chama isso de efeito em cadeia ou efeito dominó. Pensa em vários dominózinhos assim, em pezinhos. Todo mundo deve ter feito isso quando criança. Quando você derruba o primeiro dominó, ele vai derrubar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Claro que não é instantâneo, demora um certo tempo. Mas quando o primeiro dominó cai, existe um efeito em cadeia, ou um efeito dominó, que vai derrubar lá o último dominó. Então, quando as moléculas da esquerda de um corpo estão recebendo calor proveniente da chama de algum fogo, elas recebem essa energia, porque calor é uma energia.
Quando elas recebem essa energia, elas vibram mais. Quando elas vibram mais, elas vão transferir essa vibração para sua vizinha, porque essa está vibrando. Aí começa a vibrar a vizinha, que começa a vibrar a vizinha. É como se fosse... sabe quando você conta uma fofoca para alguém? Vocês não fazem isso, eu sei que vocês não fazem isso. Outras pessoas. Sabe quando outras pessoas contam uma fofoca para alguém? Aí conta para a próxima, conta para a próxima, conta para a próxima. Então, isso não é instantâneo, mas isso vai de pessoa a pessoa. Então, a condução térmica, a transferência de calor, chamada de condução térmica, ela se passa através da vibração da molécula. Perceba que a molécula que está na esquerda, ela não vai até a direita. Ó, a molécula que está na região da esquerda, ela não vai para a região da direita. Ela vibra, que vibra a vizinha, que vibra a vizinha, até que todo mundo tenha a mesma vibração. Professor, mas o que é que isso tem a ver com líquidos e gases, que você falou que é por causa da distância? Nos líquidos, essas moléculas não estão tão próximas. Então, quando ela vibra, para vibrar a sua vizinha, é bem mais difícil. E no gás, então, é bem mais difícil ainda, porque no gás elas estão bem separadas. Então, quando vibra uma, para vibrar a próxima, demora bem mais. Se demora bem mais, não é que não aconteça, mas é péssimo, acontece muito ruim com gases. A gente pode praticamente descartar, mas não é que não exista. É só que é muito ruim. Então, vou repetir mais uma vez. O que é a condução térmica? É a transferência de calor que se dá principalmente em sólidos e se dá pela vibração que uma molécula passa para outra. Quando a molécula 1 recebe esse calor, ela vibra, aumenta a vibração, porque aumentou a temperatura. Aí ela vibra a vizinha, aumenta a vibração da vizinha, aumenta a temperatura da vizinha, que vibra a próxima, em um efeito em cadeia. Quanto mais junto essas moléculas tiverem, mais fácil para quando uma vibrar, vibrar a outra. Mas isso não é instantâneo, tá? Kleber pergunta. Quanto mais as moléculas dos gases vibram, mais elas expandem, né? Além de ser distantes. Exatamente, Kleber. Além disso, quando um gás recebe calor, lembra que um gás é o que mais expande? Porque, naturalmente, as moléculas delas já estão distantes, então elas podem se afastar porque as forças de ligação intermoleculares são fracas. Então, exatamente, Kleber, ainda tem isso aí que você está falando. Elas vão ficar cada vez mais distantes ainda, vai dificultar mais ainda. Então, se eu botar assim uma prova quando a gente voltar às aulas, a condução não acontece em líquidos ou gases. Aí vocês marcam como falso. Não é que ela não acontece em líquidos e gases, é que ela é mais difícil. Importante, não existe condução térmica no vácuo. Professor, por que não existe condução térmica no vácuo? Porque, por definição, o vácuo é a ausência de matéria. Se vácuo é ausência de matéria, no vácuo não tem nada sólido, líquido ou gasoso preenchendo aquele espaço. Então, no vácuo não existe condução térmica. Ah, professor, mas o calor que o Sol produz, ele viaja no espaço, no vácuo, e chega até o nosso planeta, o planeta Terra. Porque se eu sair aqui agora, abandonar essa sua aula chata e ir lá para fora tomar um sozinho, eu vou receber esse calor do Sol. E claro que eu estou recebendo esse calor do Sol que vem se propagando através do espaço. Exatamente, Emily. É um outro tipo de propagação de calor, que a gente vai estudar daqui a pouquinho, que é chamado de irradiação térmica. Só para adiantar. Mas o que eu quero deixar claro é que o calor que se propaga pelo espaço não é por condução térmica. Não existe condução térmica no espaço. Condução térmica só existe principalmente em meios sólidos, tá? E é pela vibração. Perceba que a molécula que está na esquerda, ela não se desloca para a direita. Ela não passa da região A
para a região B. Ela apenas vibra, ó. Ela vai só um pouquinho para o lado e para o outro. Ó, eu faço uma perna de besta indo para o lado e para o outro aí. Mas ela não sai da região A e vai para a região B. Ela apenas vibra. E isso é bem importante de lembrar. Exemplos de condução térmica no nosso dia a dia. Não sei se vocês já viram esse tratamento com pedras quentes. As pessoas vão para o spa para relaxar e aquecem essas pedras e botam em contato com a pessoa. Emily, por exemplo, que tem cara de rica, Emily com certeza já deve ter feito isso. Isso é a cara de Emily, aposto que Emily já fez isso. Então, Iandra é outra, Iandra com certeza absoluta tem cara que vai para o spa, agora não, né, minha filha, que agora não pode mais ir. Mas Iandra tem cara que dá aquela sexta-feira assim, aí ela pega, vai lá para o spa dela, o spa dela não, né, que aí também já seria demais, mas lá para o spa e vai fazer essas terapias para relaxar. Kleber está dizendo, se propagasse no espaço, a cada supernova era um apocalipse na galáxia, né? Exatamente, Kleber. Porque a emissão de calor, em algumas situações na astronomia, ela é muito grande. Então, se fosse por condução, cada hora que alguma estrela ela explodisse, né, digamos assim, ela virasse uma supernova, que tem vários tipos de morte de uma estrela, ela teria mais calor ainda chegando até a Terra. Não é que não tem, tá, Kleber? Ainda tem, porque ela chega por irradiação. Enfim, mas aí, ó, tem a foto que Andrew me mandou dela, fazendo essa terapia de colocar essas pedras quentes no corpo. Essas pedras, elas servem para poder reter calor. Então, quando ela bota em contato com o corpo humano, ela transfere esse calor da pedra para o corpo humano. E as pessoas dizem que relaxa. Eu não sei como acontece isso, mas Iandra depois pode falar para vocês como é que é essa questão aí. Uma outra maneira, gente, de você ver transferência de calor por condução é quando você bota alguma coisa de ferro numa fogueira. Você vê que a região A, que está na ponta do fogo, daqui a pouquinho ela transfere o calor para a região B, que está do outro lado. Por isso que tem que usar uma luva, porque senão você vai queimar a sua mão. Outra maneira é a panela. A panela, perceba que ela tem uma parte que pode ser de madeira ou de plástico, que é a arte dela, né? Eu esqueci como é o nome disso. Ai, meu Deus, como é o nome disso da ponta da panela? Não é a haste, não. Mas, enfim, vocês entenderam, né? Essa região aqui, ó. Cabo, obrigado, Pedro. Então, tem esse cabo, Duda está perguntando, quando deixa a colher de metal dentro da panela também? Isso, Duda, também. Então, ó, essa panela, ela tem esse cabo de madeira ou de plástico aí, que ela serve como isolante térmico. Exatamente, Emily. A luva também, no caso lá em cima, ela serve como isolante térmico. Por que, Henrique? Às vezes pode ser de metais diferentes, porque tem metais que propagam mais calor, tem metais que propagam menos, e muitas vezes também, Henrique, porque ela não é uma continuação da panela. Perceba que, às vezes, ocorre um parafusamento, ocorre uma conexão na panela, mas ela não é uma extensão da panela. Então, Henrique, isso já dificulta um pouco mais, tá? Porque ela está em contato com a panela, porém ela não é extensão da panela. Perceba que muitas vezes o cabo é conectado na panela, tá certo? Então, aqui também, ó, essa caixa de isopor, ela também serve como exemplo de condução. Só que em vez de ser uma boa condução, é uma péssima condução, porque o isopor, ele é dito como isolante térmico. Então, no caso da caixa de isopor, ela também serve como exemplo de condução, mas serve como exemplo de uma péssima condução. Então, existem materiais que conduzem bem, existem materiais que não conduzem tão bem. Um outro exemplo, gente, disso é a pena das aves. Aquela avezinha que eu botei lá, ó, e essa corujinha fofíssima aí. As aves no inverno, elas eriçam as penas, elas estufam as penas para poder, entre uma pena e outra, segurar ar, ter ar dentro das penas ali, entre uma pena e outra, porque o ar é um péssimo condutor de calor, porque o ar é um gás, e o gás não conduz calor por condução tão bem. Então, essas aves, se algum dia vocês puderem viajar para um lugar bem frio, você vai ver que as aves ficam paradinhas lá com a pena eriçada, que nessa daqui do primeiro slide, ó, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para o primeiro slide.
Aqui, ó, no primeiro slide, as peninhas lá estão eriçadas, ó, estão estufadas. Isso é para criar uma camada de ar dentro das penas e o calor, ele não ser perdido com facilidade para o lado de fora. Porque lembra que elas não ganham frio, né? Lembra que elas perdem calor. Então, o ar, como ele é um péssimo condutor de calor por condução, quando você tem ar, então isso facilita para você não perder calor. O Henrique está falando. Porque tem alguns cabos de metal que não esquenta. Foi o que eu falei, Henrique. Mas aqui em cima, alguém perguntou, eu respondi mais em cima. É porque pode ser de metais diferentes, Henrique, ou pode ser que você seja uma conexão, você conecta o metal na panela. O cabo é um metal, a panela tem a conexão. Ele não é uma extensão da panela. Ele é uma conexão na panela. Ah, certo, já respondi, né? Pronto. Então, gente, o ar não é um bom condutor de calor, tá? Um outro exemplo disso, ó, são essas paredes aqui, ó. Nos Estados Unidos, isso aqui, no Canadá, nos Estados Unidos, isso aqui ocorre com mais facilidade. No Brasil, a gente não tem precisão. Mas as janelas lá, ó, são essas janelas assim, ó, de vidro duplo. Tem um vidro externo, aí tem ar entre um vidro e outro, e tem um vidro interno. Então, a gente tem um externo, tem ar e tem um interno. Esses vidros duplos, eles servem para dificultar a perda de calor no inverno. Então, isso aí vai dificultar a perda de calor no inverno. Então, são maneiras que a gente tem de evitar a condução de calor. Por quê? Porque o ar, como ele é um gás, o gás é um péssimo condutor de calor por condução térmica, tá? Por condução. Porque tem outros tipos que a gente vai ver que o ar pode ser bom condutor de calor. Mas por condução, que é aquele calor que se transfere de molécula a molécula pela vibração, o ar é péssimo. E por isso que casaco de lã é tão bom. Vocês têm casaco de lã? Perceba que casaco de lã parece todo furadinho. E casaco de lã é tão gostosinho de você vestir, né, no inverno. Por quê? Porque a lã, ela consegue segurar ar entre um fio e outro. Como a lã consegue segurar ar entre um fio e outro, então o ar dificulta com que você perca calor para o ambiente. Esse negócio do vidro ajuda a regulagem da pressão, né? Por isso que tem avião. Aí é para mais segurança, Yandra. Ajuda sim, porque você tem a pressão de um lado e do outro, que vai provocar uma força, né? Porque pressão é força sobre área. Se você coloca dois de um lado e de outro, você consegue segurar mais essa força, tá certo? Diz a fórmula novamente. Que fórmula, Kleber? Ainda não cheguei na fórmula não de condução. Eu não expliquei a fórmula de condução não, Kleber. A gente vai chegar nela ainda. No caso das casas de madeira, é porque ela consegue reter... É porque a madeira, José, ela não é um bom condutor de calor. Ela não ganha nem perde calor com facilidade. Perceba que chão de madeira, no inverno, ele é mais gostoso de pisar do que chão de cerâmica, daquele piso normal. Porque a madeira, ele é um regulador térmico. Ele não ganha nem perde calor com facilidade. Então, lá nos Estados Unidos, pode perceber que quando o personagem de uma série que a gente gosta dá murro em uma parede, ele quebra a parede com facilidade. Eu ficava besta quando eu era adolescente, assim, que eu não entendia disso, né? Sei lá, com 11, 12 anos assistindo aquelas séries tipo Dawson's Creek, D.O.C., que quando o personagem dava murro em uma parede, quebrava a parede, eu falava, que negócio mal feito essas casas de lá. Dá para perceber que, claro, que isso aí no estúdio, que isso aí de madeira, porque eu achava que isso não existia, porque eu pensava como as casas aqui no Brasil. E as casas no Brasil são feitas de alvenaria, né? Tijolo, cimento, bloco. Lá não. Lá as casas são feitas, muitas delas, de madeira. Tem uma madeira, tem ar e tem outra madeira. Porque a madeira, ela consegue evitar a perda de calor no inverno muito melhor do que a cerâmica. No Brasil, por exemplo, se você viajar para o sul e sudeste, algumas casas também são feitas de madeira. Mas, infelizmente, muito mais por uma questão econômica das pessoas não terem o dinheiro de fazer de alvenaria e botar um aquecedor. Mas lá é muito comum, dentro das casas, ter paredes de madeira. Tá? Deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. Bom dia para a Verilda.
Oi, Felipe, bom dia, pessoal. Henrique, sim, aqui no Brasil também tem a questão do cupim, mas lá também tem, Henrique. Agora lá eles dão tratamento, né? Que a gente também deveria fazer aqui para poder evitar isso, tá? Sim, Andra, tem muita casa mesmo assim também. Então, gente, essas casas de madeira, elas servem para evitar a perda de calor, porque a madeira também não é um bom condutor de calor. Perceba que no São João, você consegue pegar uma tocha de madeira que está pegando fogo de um lado e uma tocha curtinha, de 30 centímetros. Você toca de um lado nela, com sua mão, e o outro lado está pegando fogo e você não tem nenhum problema. Já um ferro de 1 metro, se você bota em contato com a chama e vai pegar na outra extremidade do ferro, você vai queimar sua mão, porque o ferro é um bom condutor de calor. Professor, a borda da piscina do meu tio não esquenta. Como funciona isso? Duda, eu não sei, eu teria que analisar. Mas o que acontece é que na borda da piscina, algumas pessoas ou fazem aquele deck de madeira, porque a madeira ela não esquenta com facilidade, ou elas botam pisos, que são aqueles pisos também que têm uma dificuldade de esquentar. Eu acredito que seja isso, tá, Duda? Mas eu não tenho ideia. Eu teria que ler a respeito. Então, muitas das vezes, assim, para a gente poder afirmar que com certeza a gente tem que pesquisar. Como eu não sei o que está acontecendo lá, eu pressuponho que possa ser uma dessas duas situações. Ou faz aquela borda de deck na piscina, de madeira, ou coloca algum tipo de cerâmica de piso que não esquenta com facilidade. Continuando. Agora sim, ó, acho que foi Kleber que perguntou, para falar sobre a fórmula. Agora vamos falar da fórmula da condução térmica. A fórmula da condução térmica é chamada de lei da condução térmica ou lei de Fourier, tá? Vocês podem encontrar num livro com o nome de lei de condução térmica ou lei de Fourier. Bom, o que é a lei de Fourier? Ela vai dizer para a gente como é que o calor é transferido por condução dentro de um material. Como é que o calor passa da região A até a região B por dentro de um material. Sim, a gente sabe que passa da região de maior temperatura para a região de menor temperatura. Mas, e como é que isso acontece? Isso depende de quê? Fourier, ele percebeu que o fluxo de calor, ou seja, a propagação de calor por dentro de um material por condução, ela depende de 4 coisas. Então, o fluxo de calor, ela depende de 4 coisas. Primeira coisa que ela depende é esse K. O nome do K é condutividade térmica do material, ou condutibilidade. Eu posso falar condutibilidade térmica do material, ou eu posso falar condutividade térmica do material. Professor, o que é esse K? Ele é o que diz se o material propaga bem o calor ou se o material não propaga bem o calor. Então, se passa com facilidade, esse K, ele é alto. Se tem muita dificuldade, esse K é baixo. Para nossa sorte, esse K não precisa ser decorado para nenhuma substância. Nenhumazinha substância, você precisa decorar o valor do K. Basta você entender que quando o K é grande, passa muito calor pelo corpo. Quando o K é pequeno, passa pouco calor pelo corpo. Delta teta. Delta teta significa diferença de temperatura. Como eu já falou isso em aulas anteriores, eu não vou perder muito tempo. É a temperatura de uma ponta menos a temperatura da outra ponta. A significa área transversal. Professor, o que é área transversal ao fluxo de calor? É aquela área por onde o calor vai passar. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, é essa área que eu estou pintando aqui de vermelhinho, ó. É a área da seção transversal. É a área por onde o calor está passando. E L, professor? O L é o comprimento do corpo. Então, essa distância aqui, ó, horizontal, é o comprimento do corpo. É o L.
Professor, eu fui estudar pelo livro, porque eu estou um aluno muito dedicado agora, eu realmente acredito que vocês estão muito dedicados na quarentena, e eu percebi que no livro ele não traz essa fórmula como o senhor colocou no slide, não. Lembrando que os slides eu passo para vocês lá no Google Classroom, sempre no fim da aula, tá certo? Eu percebi que no livro, professor, ele tinha essa fórmula, K vezes A vezes ΔT sobre D. Gente, mudou a letrinha, mas percebem que é exatamente a mesma coisa? É só porque a variação de temperatura, ao invés de chamar de ΔT, ele chamou de ΔT. E o comprimento do material, ele chamou de D, ele chamou de distância. Ah, professor, mas o meu livro é diferente ainda desse. O meu livro tinha K vezes A, θ2 menos θ1 sobre E. Gente, θ2 menos θ1 é a mesma coisa que variação de temperatura, que é uma temperatura menos a outra. E esse E, professor, esse E é de espessura, de comprimento do material. Então, gente, muda as letras, mas todas elas significam a mesma coisa. Tanto faz eu falar D, eu falar L, ou eu falar E. Espessura, comprimento ou distância, tanto faz, tá? É a grossura do material. Perceba, quanto mais grosso o material for, quanto mais espesso ele for, mais difícil vai ser para o calor passar, porque vai demorar mais. Por exemplo, se eu tenho uma parede de uma casa que tem 10 centímetros de espessura e eu tenho a parede de uma outra casa que tem 20 centímetros de espessura, se a espessura da parede aumentou, vai ser mais difícil para o fluxo de calor passar. Porque lembra que tudo que está embaixo de uma fórmula é inversamente proporcional? Então, galerinha, ó, quando o fluxo ele aumenta, significa dizer que a espessura diminui. Já quando o fluxo diminui, significa dizer que a espessura aumentou. Porque a espessura e o fluxo são inversamente proporcionais. Quanto mais espesso, quanto maior for o comprimento, significa dizer que mais difícil vai ser para o calor passar. Quanto mais fino, quanto menos espesso, significa dizer que mais fácil para o calor passar. Estou sendo claro, gente? Todo mundo entendeu as 3 maneiras de escrever a mesma fórmula? Você vai escolher uma e vai fazer sua atividade toda com uma. Você, obviamente, não vai ficar decorando todas. Todo mundo entendeu como é que é a fórmula do fluxo de calor? A gente vai fazer questão, tá bom? Professor, esse é largura ou comprimento? Sim, Henrique, é o que a gente chama de espessura. Nesse caso, a espessura pode ser comparada ao comprimento ou à largura, Henrique, nesse caso. Tá certo? Só depende do livro que você está estudando. Tem livros que trazem com o nome de E, de espessura. Tem livros que trazem com o nome de L, que é o comprimento ou largura. E tem livros que trazem com o nome de D, que é a distância ou comprimento. O A, Henrique, é a área. É a região por onde está passando. O A é a área, Yandra. Por exemplo, pensa numa janela. Eu tenho uma casa, Yandra. Cadê meu mouse? Aqui. Por um minuto eu perdi meu mouse, não sei como. Eu tenho uma casa e que tem essa janela aqui, ó. E eu tenho uma outra casa que tem essa janela aqui. Obviamente, a área da janela 1 é menor do que a área da janela 2. Então, entra menos calor pela janela 1 do que pela janela 2. Quanto maior a área do material, mais calor vai ser transmitido por aquele material. Então, se a área aumenta, a quantidade de calor em um certo tempo, ou seja, o fluxo, também vai aumentar. Deu para entender o que é o A, Henrique e Andra, que perguntaram? Então, aqui, ó, gente, olha essa parede aí. O A, ó, aqui o A, ó, é a área da parede. O E, aqui, ó, é a espessura. O E também pode ser chamado de L. Aí tem a temperatura externa, tem a temperatura interna, para você fazer o delta θ, que é uma temperatura menos a outra. E a setinha aqui, ó, está indicando o fluxo de calor.
Se a setinha está vindo aí da esquerda para a direita, onde é que a temperatura é maior? T2 ou T1? Onde é que a temperatura é maior? Kleber, o D é distância, que é a mesma coisa de espessura e largura, Kleber. Seria a largura aí, a espessura do material, é só porque chamou de outra letra. Exatamente, T2, galera, é uma temperatura maior. Então, eu posso dizer que T2 é maior do que T1. Porque lembra que o fluxo de calor, ó, essa letrinha significa fluxo de calor, que também pode ser chamado de potência. O fluxo de calor é a quantidade de calor em um tempo. Então, se está vindo calor da esquerda para a direita, é porque a temperatura maior é o T2 e a temperatura menor é o T1, porque o calor ele sempre passa espontaneamente do local de maior temperatura para o local de menor temperatura. Bom, mas existem então duas formas para fluxo, né? Existe calor por tempo e existe K vezes A delta θ sobre L. Existem essas duas fórmulas, então você pode igualar essa fórmula com essa fórmula, porque as duas fórmulas são de fluxo. Só toma cuidado, porque se você chamar a temperatura tudo de T, você pode se confundir esse ΔT com esse. E eles não são coisas iguais. Eles são coisas diferentes. O ΔT dessa fórmula é tempo. E o ΔT dessa fórmula é temperatura. Aí lembra que eu falei para vocês, nas aulas passadas, para ficar usando temperatura com ΔT, para não confundir quando vai ser temperatura de tempo, com temperatura, com T de tempo, T de temperatura, tá? João está perguntando, caso encoste um bloco de tamanho menor em contato com a parede A, A seria o tamanho da face em contato com o corpo? Sim, João. Tem que ser o que está em contato, tá? Não é o do maior, João. Tem que ser o que está em contato. Iandra, um é tempo, outro é temperatura. Perfeito, Iandra. Na fórmula de cima, ó, na fórmula 1, o T significa tempo. Na fórmula 2, o T significa temperatura. Para não confundir, eu prefiro usar temperatura com θ. Mas eu tenho que botar que existe com T, porque vai ter livros e questões que vocês vão fazer que vai ter a letra T. Belis, o senhor pode explicar a segunda fórmula de novo, porque travou aqui. Posso sim. A segunda fórmula também é a fórmula de fluxo de calor, mas é a fórmula de fluxo de calor visto por dentro de um material. Como é que o calor passa por dentro de um material, Raquel? Ele depende de 4 coisas. Ele depende do K, do A, do ΔT e do D. O K chama-se constante de condutibilidade térmica do material. Essa constante de condutibilidade térmica, Raquel, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ela, mas basta você entender que cada material tem o seu próprio valor. E eu não preciso decorar qual é esse valor. Basta você entender, se o K é alto, passa muito calor. Então, o fluxo por esse material é alto. Se o K é baixo, passa pouco calor. Então, o fluxo por esse material é baixo. Então, o A significa constante de condutibilidade térmica do material. O A é a área por onde esse calor está passando. Pense em uma janela. Se eu tenho 2 janelas na mesma casa, uma janela 1, pequenininha, e uma janela 2, um janelão bem grandão, vai passar mais calor pela janela 2 do que pela janela 1, porque a área da janela 2 é maior do que a área da janela 1. ΔT, que nesse caso está representado por ΔT minúsculo, ΔT significa variação de temperatura. Apesar dos livros trazerem com T, eu prefiro usar θ, para você não confundir quando o T for de temperatura e quando o T for de tempo. Então, tenta usar sempre a partir de agora temperatura com a letra θ. Ah, professor, mas eu não consigo. Eu só uso T. Tem algum problema? Não. Agora, não se confunda. As duas fórmulas são de fluxo. Só que na primeira fórmula de fluxo, o ΔT embaixo é tempo.
Na segunda fórmula de fluxo, o ΔT em cima não é tempo, é temperatura. Então, vamos usar ΔT. E o D é o que a gente chama de espessura, largura, comprimento. Quanto mais espesso for o material, significa dizer que mais difícil vai ser para o calor passar. Por exemplo, ó, nessa imagem aqui, se a parede fosse mais grossa, ou seja, se a parede fosse mais espessa, ia ser mais difícil para o calor passar do lado de fora para o lado de dentro. Quanto mais espesso for o material, mais difícil vai ser para o calor para se propagar. Tudo bem, Raquel? Você entendeu? Lembrando que vou fazer questão daqui a pouquinho, tá? Por enquanto, estou só na explicação teórica. Mas você entendeu, Raquel? É a que? Não entendi, Kleber. Não entendi o que você quis dizer. E lembrando, gente, que você pode igualar uma com a outra, ó. Se você quiser, você pode igualar uma com a outra. Por que você pode igualar? Porque as duas são fluxos de calor. Só falando um pouquinho mais, isso aqui é uma parte de curiosidade, tá bom? Quem for seguir aí na parte de engenharia civil, quem for seguir na parte de arquitetura, existe corpos chamados de condutores térmicos e existe corpos chamados de isolantes térmicos. Quando você for fazer engenharia civil ou arquitetura, engenharia de maneira geral, né? Não é só civil. Mas a civil você vai trabalhar mais, assim como na arquitetura. Você vai aprender um pouquinho que existe corpos que conduzem bem o calor e existe corpos que não conduzem bem, condutores isolantes. Mas não existe corpo que não conduz calor. Todo corpo conduz calor. Alguns conduzem mais, alguns conduzem menos. Mas todos os corpos conduzem. Então, existem tabelas para isso. Quem me diz se conduz bem ou se conduz mal é aquele K da fórmula. Como é que é o nome do K, professor? Constante de condutibilidade térmica do material. Eu botei essa tabela aí só para curiosidade. Perceba aí, ó, nessa tabela da esquerda, eu tenho do lado esquerdo aí, ó, condutores e isolantes. Então, bons condutores, alumínio, ferro, aço, cobre, prata. Perceba, ó, que até o corpo humano é um bom condutor de calor. E esses corpos que são condutores de calor são corpos que têm um K grande, tem uma constante de condutibilidade grande. Em geral, os materiais que são de metais, eles têm um K grande. Os metais, eles conduzem bem o calor. Vocês vão ver isso em química, mas só para adiantar um pouco, porque isso não é da física, não, isso quem explica é a química, é porque os metais, eles têm umas coisas chamadas de elétrons livres. A estrutura de ligação dos metais permite que os elétrons eles vibrem com bastante facilidade, porque ele tem bastante elétrons livres. Mas vocês vão estudar isso em química, tá? Não vou falar sobre isso não, isso é parte de química. Mas só ligando um assunto com o outro. E eu tenho aqui os isolantes. São aqueles materiais que não conduzem bem o calor. Plástico, madeira, isopor, cerâmica, papelão. Não é que ele não conduz. Ele não conduz bem, tá? E é por isso que o iglu funciona. Vocês já viram, né? Iglu em filme ou em desenho animado. Por que o iglu funciona? Porque o iglu, ele é feito de gelo. E o gelo, ele não é um bom condutor de calor. Então, o lado de fora, ele está com a temperatura muito mais baixa do que o lado de dentro do iglu. Não é que o lado de dentro também não esteja um pouquinho de frio. Tá frio também em relação ao seu corpo, porque a temperatura está mais baixa. Mas não está tanto como o lado de fora. Vamos supor, o lado de fora está a menos 20 graus Celsius e o lado de dentro está a 0 graus Celsius, está a menos 1 grau Celsius. Então, está muito mais agradável do que a menos 20 do lado de fora. Então, por que o iglu funciona? Porque o gelo, ele não é um bom condutor de calor. Olha aqui o ar, ó. O ar também, ó, ele é péssimo condutor de calor quando você compara ele com a parede de tijolo, ó, que a gente estava falando das casas. Ó, a parede de tijolo, a constante K dele é 0,64. Daqui a pouco a gente vê a unidade de medida, tá? Mas é 0,64. Já o do ar é 0,03. Perceba que o ar é um péssimo condutor de calor, comparado com a parede, né?
E a parede de tijolo ainda, comparado com o ferro, por exemplo, é muito ruim, né? Porque o ferro é 80,3, ó. O ferro é 80,3. Já a parede de tijolo é 0,64. Professor, eu tenho que decorar esses números? Não. Você só tem que entender que quando o K é grande, o material é dito isolante. Quando o K é pequeno, o material é dito isolante. O K alto é condutor, desculpa, falei errado. O K alto é condutor. O K baixo é um isolante. Vocês entenderam, gente? Valor aí é só curiosidade. Henrique, de cabeça eu não faço ideia. Da nossa tabela aí, ó, Henrique, o melhor é o ferro, porque o ferro é 80,3. Tá, Henrique? Mas qual é de todos no mundo que melhor conduz? Não faço ideia. Minto, ó, Henrique, o alumínio ali é melhor ainda que o ferro, ó, porque o alumínio é o 210. Não faço ideia, Henrique. Teria que procurar no Google. Google, ok, Google, qual é? Então você está com o celular perto aí, seu Google ativou, provavelmente. Qual é o material que conduz melhor o calor? É o cobre ou o grafeno? Aí você vai lá e vai procurar, tá? Eu não faço ideia, não. Essas coisas a gente não precisa ficar decorando, não. Por favor, enquanto faço chamada, façam a questão 1. Professor, me lembra a fórmula aí, por favor. Fluxo pode ser calor dividido por tempo, e esse T significa tempo, ou fluxo pode ser K vezes A vezes variação de temperatura sobre comprimento ou espessura, tá? Então, tem essas duas fórmulas para fluxo. Faça a questão, por favor, e quando eu faço chamada. Depois da chamada, o senhor vai explicar o negócio do grupo? Vou, Alice. Enquanto eu faço a chamada, por favor, respondam a questão. Tentem. Se errar, não tem problema nenhum. O problema é não tentar. Tem que tentar. Vamos lá. Alana, começando pelo segundo C, tá? Começando pelo segundo C. Ana Cecília. Não, Ana Júlia. Não acabou o tópico, não, Ana Júlia. Ali é só condução. Tem bem mais coisa ainda. Tem convecção e radiação. Tá? Mas como eu falei para vocês, não vai dar tempo de falar de tudo. Ana Cecília. Aí na próxima aula a gente vai continuar. Ana Cecília, não. Ana Vitória Cruz. Ana Vitória Cerqueira. Ana Vitória Cerqueira, não. Ana Clara. Ana Júlia já falou ali, tá ok. Arthur. Brenda. Ok, Brenda. Ok, Francisco. Caleb. Cecília, tá ok, já falou ali em cima. Eduarda de Oliveira, ok. Felipe Costa. Não. Francisca, tá ok, que já falou lá em cima. Ok, quando ela voltar, ela fala comigo, Ivo. Felipe, não. Francisca, tá ok. Guilherme, ok. Gustavo, ok. Henrique, ok. Igor, Ítalo, Joane Vitória, ok, Vitória, João Gabriel João Gabriel Guerra não. João Paulo Carvalho, ok, João. João Pedro Albuquerque, João Pedro, não.
Ok, Ana. Tudo certo, Ana Cecília? José Gabriel, Caroline. Não se preocupa, gente, que eu sempre faço chamada de novo das pessoas que faltaram, certo? Não se preocupa. Késia, das pessoas que caíram, tá bom? Fica tranquilo. Kevin, Kleber, Larissa. Eu não cheguei em Sabrina ainda não, Sabrine, fica tranquila. Larissa, ok. Lucas Daniel, ok. Lucas Lan, ok. Luiz Patrick, ok. Maria Clara, Maria Clara Oliveira, não. Grazi, Graziele, ok. Nicolas, ok. Pedro, ok. Rafael Almeida, não. Raimundo, não. Sara, ok. Thaís, ok. Tiago, ok. Vinícius Souza, Vinícius, não. E Andra, tá ok, que Andra já participou da aula ali várias vezes. Vou rechamar só o pessoal do segundo C que faltou. Ana Vitória Cerqueira, Brenda, Felipe, João Gabriel, João Pedro, Maria Clara Oliveira, Rafael, Raimundo e Vinícius. Beleza. Agora vamos para o segundo B. Segundo B. Adenilson. Ok, Andra, mas como o nome daqui na caderneta que o colégio passou para a gente na quarentena, então eu vou ter que ficar chamando, tá certo? Até o colégio me dá autorização para tirar. Ok, Guerra. Ok, Guerra. Alana, Alice, Alice Rodrigues, Amanda Santos, Ana Carolina, Ana Carolina, não. Beatriz Rodrigues, Bia Rodrigues, não. Bianca Barreto, Bianca Barreto. Ana Carolina? Ok, Ana, já tirei aqui. Bianca Barreto, não. Carol Lagos. Bianca Barreto, ok. Bianca, fica tranquila. Danilo Muritiba. Danilo Muritiba, não. Davi. Danilo, ok. Davi. Ok, Davi. Diego. Ok. Davi Bezerra. Davi Bezerra. Não, Davi Bezerra. Diego Muritiba. Ok. Ellen. Emily. Emily Adorno. Emily Cruz. Ok, Bia. Já tirei. Fernando Jatobá. Fernando Jatobá. Não. Fernando Nascimento. Ok, Fernando. Frank. Ok. Giovana Paim. Ok. Júlia. Ok. Ídolo. Isabela. Isabela. Não. João Arthur. João Arthur. Não. João Roberto. João Roberto. Ok. João Vitor. João Vitor. Ok. Laiane. Maria Alice. Maria Alice. Maria Eduarda. Maria Eduarda. Maria Marta. Marília. Matheus. Pedro Henrique Oliveira. Rafael Maciel. Raquel.
Rebeca Bellini, Rebeca da Silva, Sabrine, Thales, Thales não, Humberto, Thales ok, Humberto ok, Vinícius ok, Vitória dos Anjos, não. Vou chamar só de novo o pessoal do segundo B que não estava na hora que eu chamei. Davi Bezerra, Fernando Jatobá, Isabela, João Arthur e Vitória dos Anjos. Alguém? Não? Ok, então. Vamos voltar lá para a questão. Deixa eu fazer a questão, gente. E aí eu falo sobre o trabalho, tá certo? D, quem mais aí? Quem mais fez aí? Deu que letra? João D, Lucas A, Raquel A, João Roberto A. Temos, por enquanto, letra D e letra A. Letra D e letra A. Letra A é o que tem mais pessoas, letra D tem um pouquinho de pessoas. Letra A, parabéns quem falou letra D. Então, letra D é a correta. Vamos ver por quê. Primeiro, bora ler a questão. Uma sala de estúdio é mantida a uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, ó, a temperatura inicial é de 20 graus Celsius. Encontra-se separada de uma sala vizinha a uma temperatura de 30 graus. Então, a temperatura final é de 30 graus. Então, o calor passa da sala que está a 30 graus para a sala que está a 20 graus. Porque o calor sempre passa da região de maior temperatura para a região de menor temperatura. E entre elas, passa esse calor por uma janela de vidro de 8 milímetros de espessura, por 1 metro de altura e 1,5 metros de largura. Então, tem a janela aqui, ó, galera. Tem a janela. E a espessura da janela é 8 milímetros. A altura da janela é 1,5 metros. E a largura da janela é de 1,5 metros. Desculpa, a altura é 1 metro. A altura é 1 metro e a largura 1,5. Sabendo que a condutividade térmica do material é 0,80, condutividade térmica é o K. Então, o K é 0,80. O watts por metro vezes Kelvin. O watts, gente, significa joule por segundo. É isso que significa watts. Qual o total de calorias transmitida em 4,2 minutos? Considere que uma caloria vale aproximadamente 4,2 joules. Então, vamos lá. Primeiro passo, retirar os dados. Então, tá ali, ó, a largura da janela, 8 milímetros, transformando para metro, 8 vezes 10 a menos 3, porque você divide por 1000. A variação de temperatura, que eu estou chamando de delta teta, é 30 menos 20, que dá 10 graus Celsius. O K, 0,80 watts por metro Kelvin. Vixe, professor, aqui está em Kelvin, aqui está em Celsius. Mas lembra que a variação de temperatura na escala Celsius é a mesma variação de temperatura na escala Kelvin. Não é a mesma temperatura, é a mesma variação. Então, eu não preciso transformar. O tempo é 4,2 minutos e uma caloria vale 4,2 joules. Tudo isso que está nesse pergaminho azul. Ok, João, mas você respondeu a chamada? João Arthur, deixa eu ver aqui. Aqui. Ok, João, já tirei. Fica tranquilo, João. Ok, Raimundo. Já tirei. Voltando para a questão. Então, o primeiro passo agora é calcular a área da janela. A área é base vezes altura. A base é 1,5, a altura é 1. Como está tudo em metro,
metro vezes metro fica metro ao quadrado. Ok, calculei a área. Próximo passo é calcular o fluxo. O fluxo é K vezes A, delta θ, sobre o comprimento. Vou botar aqui delta θ ao invés de delta t para não confundir. Então, o K é 0,8, a área é 1,5, a variação de temperatura é 10 e a largura, ou o comprimento, que é a espessura, é 8 vezes 10 a menos 3. Professor, por que 8 vezes 10 a menos 3 e não simplesmente 8? Porque 8 está 8 milímetros. E para passar de milímetros para metro, você divide por 1.000. Quem fizer a continha, encontra que o fluxo é 1.500 joules por segundo. Porque você encontra 1.500 watts. Watts significa joules por segundo. Aí agora, o próximo passo é calcular a quantidade de calor. Então, ó, eu pego esse fluxo, coloco aqui no fluxo, 1.500. O calor, que é o quê? Eu não tenho. Aí o tempo. O tempo está em minutos. Só que aquilo ali é joules por segundo. Então, você multiplica por 60, 4,2 vezes 60. Quem fizer a continha, encontra por calor 378.000 joules. Isso é a quantidade de calor, mas está em joules. Só que a questão pediu em caloria. A questão falou que uma caloria vale 4,2 joules. Então, agora, a regra de 3 simples. Se uma caloria vale 4,2 joules, 378.000 calorias vale X. Oh, desculpa, fiz a linha errado. Desculpa, o lado está trocado. Se uma caloria vale 4,2 joules, então quantas calorias valem 378.000 joules? Quem fizer a regra de 3 simples vai dar 90.000 calorias com o C minúsculo, que equivale a 90 quilocalorias ou 90 calorias com C maiúsculo. Por isso que a resposta é letra D e não letra A. Quem errou, entendeu por que errou? Quem errou, me diz aí o que errou para eu entender o que vocês erraram, porque teve muita gente na letra A. Teve pouquinha gente na letra D. Quem errou aí marcou letra A? Qual foi o passo que errou? Me explica aí, por favor. Eu faltei transformar de joules para caloria. Entendi. O bom é que isso aí é um erro simples, João. João, isso é um erro muito simples, porque basta você fazer uma regra de 3. Então, você entendeu como faz a questão, que é mais difícil. Então, se você só esquecer de transformar, tudo certo. Porque o mais difícil, que foi encontrar 378.000, você fez. O resto é só regra de 3. Regra de 3 é bem fácil, né? A gente consegue resolver a regra de 3 com bastante facilidade. Tá? Todo mundo entendeu, gente? Deixa eu só ver se eu tenho... Não. Esse slide aqui já seria convecção. Convecção vou deixar para aula semana que vem, porque só falta 5 minutos e eu quero falar agora do trabalho. Mas esses slides eu passo para vocês, tá? Tem um pesquisador nos Estados Unidos que disse que a teia de aranha é um melhor condutor de calor que alguns metais. Nossa, não sabia, não fazia ideia disso, Thales. Não fazia ideia. Interessante. Talvez algum dia eles possam fazer alguma coisa que seja feita de teia de aranha para conduzir melhor o calor. Enfim, né? Ou descobrir o porquê que ela conduz tão bem para fazer o contrário, né? A seda, no caso, né, Kleber? Interessante, não fazia ideia. Legal, Thales. Obrigado. Boa contribuição aí. E Kleber complementando aí, que é a seda delas, no caso. Gente, vamos lá. Então, o assunto da aula de hoje foi condução térmica e fluxo de calor. Fazendo um resuminho aqui bem rápido, para quem caiu. Condução de calor é aquela forma de transmissão de calor que acontece bem com materiais sólidos. Então, ela acontece principalmente com materiais sólidos e é através da vibração das moléculas. Uma molécula vibra, que vibra vizinha, que vibra próxima e assim por diante. Não acontece tão bem em líquidos
E é bem pior ainda em gases. E a resposta para isso é porque em líquidos e em gases as moléculas estão mais afastadas. Então, quando uma vibra, para vibrar a vizinha é muito, muito mais difícil. Então, a condução térmica é pela vibração. E nós vimos a fórmula de condução térmica, que é essa fórmula aqui, ó, K vezes A vezes delta θ, que é variação de temperatura, sobre o comprimento, que é o L. Essa fórmula, chamada de fluxo de calor, também pode ser calor. Tem também o T de temperatura. Para não confundir, é melhor usar a temperatura em vez do T, usar o θ. Mas se quiser usar o T, pode usar sem nenhum problema. Então, o nome dessa fórmula é lei de Fourier, ou lei da condução térmica. Tanto faz você usar lei de Fourier ou lei da condução térmica. Tá certo? Ok. Isso foi da aula de hoje. Vamos parar por aqui o assunto da aula de hoje. A atividade nessa semana não vai ter no livro, vai ter no fórum que o professor Alício vai postar para vocês, tá certo? Vamos falar agora um pouquinho do trabalho nesses 4 minutos que me restam. Bom, o trabalho, para quem não estava no início da aula quando eu falei, os professores responsáveis pelo segundo ano são Dea, professor Paulo Rossi, professor Felipe Beliz, professor Vinícius Pinto, professor Vinícius Dantas, professor Robson Torres e professora Adriana Sá. Então, Beliz, a atividade no fórum tem prazo, a Alice vai postar lá o prazo. Quando ele postar a atividade, vai estar lá escrito qual é o prazo, Humberto, que de cabeça agora eu não lembro, mas tem sim prazo, Humberto. Tem sim. Mas é só uma única questão, Humberto. É só uma, então resolve logo para se livrar, tá certo? Não deixa acumular, não. Então, vamos lá. Beliz, como é que vai ser esse trabalho? Esse trabalho, vocês irão apresentar na última semana de aula do primeiro semestre, que é do dia 15 ao dia 19 de junho. Então, a gente tem um mês para fazer esse trabalho. Do dia 15 ao dia 19 de junho, não haverá aula, vai ser somente a apresentação dos trabalhos. Então, do dia 15 ao 19 de junho, que é antes de a gente entrar no recesso de São João, porque o recesso de São João começa no dia 20 de junho. Então, naquela semana que antecede o recesso de São João, não vai ter aula de assunto, a aula vai ser para mostrar os trabalhos que foram feitos. Então, cada sala vai ter, em média, 6 alunos que vão ficar com cada professor. Então, vão ter 6 alunos do segundo A comigo, 6 alunos do segundo B, 6 alunos do segundo C. A gente vai criar um grupo no WhatsApp para a gente poder discutir lá com mais propriedade. Tá certo? Eu gostaria de saber, existe do segundo B, alguém que queira ficar com o professor Beliz, que sou eu, no caso, os outros professores depois vocês fazem. Então, Thales, você ficar responsável, Thales, por organizar, ok, Thales, João, Roberto, João Vitor. Vocês 3 precisam chamar mais 3 pessoas, tá certo? Thales, João, Roberto e João Vitor. Vocês 3 vão chamar mais 3 pessoas, tudo bem? Para completarmos 6 pessoas do segundo B. Então, vocês 3 do segundo B chamam mais 3 pessoas. Não precisa falar agora, não. Depois vocês veem isso aí. Thales, João, Roberto e João Vitor. Algum de vocês 3, vocês têm meu WhatsApp? Algum de vocês 3 tem meu WhatsApp? Thales, João, Roberto e João Vitor Paim. Algum de vocês 3 tem meu WhatsApp? Acho que sim? Pronto. Me coloca no grupo que você criar, viu, João Roberto? Então, João Roberto, João Paim e Thales, do segundo ano B, vocês vão criar um grupo, me adicionar e adicionar mais 3 pessoas. Agora eu preciso saber, existe alguém do segundo ano C que esteja interessado em ficar comigo? Thales, aí no grupo do WhatsApp a gente decide, tá, Thales? No grupo do WhatsApp a gente decide, Thales. Não, Kleber, ele é em grupo, Kleber. Ele é em grupo, ele não é individual não, Kleber. Tá? A apresentação dele é em grupo, a gente vai trabalhar pelo WhatsApp, pelo Google Meet, pelo Zoom, pelas ferramentas de reuniões online, tá, Kleber? Não é individual não. Segundo C, existe alguém do segundo ano C que queira ficar comigo? Sim, pode ser qualquer tema, Alice. Não precisa necessariamente ser de física, tá?
Apesar de eu ser o professor orientador, não precisa ser necessariamente de física. Claro que se for de física, eu vou conseguir orientar com mais facilidade. Mas se for de outras matérias, a gente vai pesquisar e a gente vai tentar fazer o que for melhor para poder ajudar, pedir ajuda de algum outro professor e assim mais. Cada professor, ele é mais para poder não ter bagunça na hora das reuniões, poder organizar direitinho, poder fazer a galera trabalhar. Segundo ano C, se não houver ninguém no segundo ano C, eu vou sortear. Ah, tem ali Kleber e Lucas Lan. Kleber, você tem WhatsApp? Ou Lucas Lan? Um de vocês dois tem WhatsApp? Sim. Kleber, então cria o grupo do segundo ano C de Física, coloca Lan e chama mais 4 pessoas e me coloca também. Tudo bem, Kleber? Vocês entenderam? Aí nos grupos do WhatsApp, gente, a gente conversa com mais propriedade, porque aqui na aula não vai dar, tá bom? Ok, então. Então me despeço de vocês. Tchau, tchau, beijos, boa restante de aula aí, tá certo? E o restante da galera, eu vejo vocês na semana que vem, tá certo? Até semana que vem. Beijão, tchau, tchau. E Kleber, Thales, Lucas Lan, João Paim, a gente conversa no grupo a respeito do nosso trabalho. Tchau.